Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que acompanha e prestigia o canal Jumozão, desde já muito obrigado pela sua visualização. Vamos falar de engenharia, de problemas, de erros. Querido, você está vendo aqui o datasheet de um transistor muito conhecido para quem trabalha com potências, com amplificadores. O bipolar 5200, cujo par complementar é o 1943, tá? 2SC 5200 e 2SA 1943. Ele tem uma alta tensão de ruptura aqui, 230 volts, e ele é adequado para estágio de saída de amplificador de 100 watts de alta fidelidade. Aqui. Significa dizer que quando você pegar alguma caixa amplificada, algum amplificador, qualquer coisa que tenha apenas esses dois componentes, o 52 mais o 19, você só vai ter dali no máximo 100 watts na saída. Se for vendido um amplificador com par complementar, desse que eu estou referindo aqui, aí está lá 120 watts, 150 watts, é propaganda enganosa. O fabricante garante que ele vai fornecer, vai trabalhar adequadamente com 100 watts de potência. Mais que isso, ele vai ser usado só para ser queimado e mais nada. Porque ele vai passar da capacidade dele de dissipar potência, etc, etc, etc. Querido, quando o engenheiro se forma na área de eletrônica e ele é chamado, ele é contratado para fazer projetos, olha, você será responsável aqui de desenvolver amplificadores, que eu tenho dinheiro, eu quero patrocinar, eu quero fazer investimento, então está vendendo muito amplificadores, classe AB, e eu quero que você faça um amplificador que fuja do padrão, no sentido de não ser uma cópia, não vamos quebrar direitos autorais dos outros, e esse amplificador funcione bem, venda bem, as pessoas possam usar, e eu tenha lucro e possa lhe pagar um bom salário, tá? Aí o engenheiro pega, procura os componentes. Eu poderia colocar qualquer transistor aqui, tá? Mas eu estou usando esse aqui porque é muito conhecido, nós conhecemos bastante esse transistor de saída. Poderia ser o 2N3055, poderia ser o 3773, etc. Aí o engenheiro ele vai, puxa o datasheet dos componentes que ele vai utilizar, ele diz qual é a margem de potência que você quer. Aí a pessoa que o contratou diz, olha, eu quero assim, 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 assado. Aí pronto, ele se senta, vai para a prancheta de projetista e começa a buscar componente, fazer associação, ver os limites, o ganho, e tudo que ele pode fazer, tudo que ele pode obter com aquele componente ali, que tem mãos que estão acessíveis, que pode ser num possível defeito ele possa ser consertado e não seja tão difícil, tá? Aí ele consegue arranjar tudo perfeitinho, vai para prancheta, faz os cálculos, matemática. Olha, eu consigo fazer um amplificador com dois transistores, dá 100 watts, conforme o datasheet diz, mas ele vai ter que ter essa e essa peculiaridade e essa característica. Ele faz tudo, querido, correto, tudo que ele aprendeu nas provas, tudo que ele aprendeu vendo as aulas, participando, fazendo curso de engenharia, tá? Só que tem o seguinte, os erros de um engenheiro, eles dificilmente são na base dos cálculos, dificilmente são na base da escolha do componente. O que acontece quando você lança um aparelho no mercado, ele vai para diversos ambientes. Eu vou apenas tocar num ponto, vamos falar aqui de temperatura. Poderia ir para outros pontos, a salinidade, por exemplo, quem mora nos litorais enfrenta um tipo de problema. Você sabia que os componentes utilizados para fazer os rádios de pessoas que trabalham no mar são diferentes dos componentes utilizados para quem trabalha dentro da costa? Quem vai para fora da costa, ou seja, para o mar, ele tem ali, o aparelho é diferente, a maneira de ser protegido é diferente, a maneira de trabalhar a refrigeração é diferente, porque lá ele está lidando com a brisa, ele está dando com a maresia, a salinidade do vento. Então, isso são pontos que eu poderia tocar para você saber. Existem todas essas variantes. O novato, o engenheiro novato, ele vai pegar os datasheets e vai fazer tudo perfeito. O engenheiro mais experiente, o que é que ele vai fazer? Ele vai considerar isso que eu estou falando para você, ele vai considerar as regiões onde esse aparelho vai funcionar. Por exemplo, vamos vender no Brasil, né? Vamos vender para o Brasil, tá? Vamos vender ali do Amapá, o Acre, do Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, Cuiabá, Rio de Janeiro, todos esses lugares com essas diversas variantes. Vai para perto do lugar onde tem muita umidade, vai para o lugar onde é muito frio, vai para o lugar onde é muito quente, vai para o lugar onde tem salinidade. Tudo isso ele tem que pensar.
Aí o engenheiro mais experiente ele vai considerar isso. Bom, então aquele padrão que é feito na matemática, ele não vai funcionar, por exemplo, no Nordeste. Se eu fizer tudo certinho, o tamanho do dissipador não vai ser o suficiente para a região Nordeste. Já vai ser sobra para a região Sul, porque lá é mais frio. Há momento de calor, obviamente, mas na constância, o tempo maior é de frio. Aí então ele vai pensar, então tem que ser, não pode ser desse tamanho, por causa que para essa região precisa maior. Não pode ser desse tamanho, porque para essa região aqui não precisa ser tão grande. Tudo isso o engenheiro ele vai ter que levar em consideração na hora de sentar para projetar um amplificador. Nós estamos falando, eu poderia estar falando de filtro, eu poderia estar falando de estágio de oscilação, outros tipos de componente, outro tipo de, sabe, o que você imaginar que precisa do engenheiro. Com a tecnologia aumentando, aí as máquinas estão fazendo quase, olha a palavra, quase tudo. Só que a máquina, ela não tem criatividade, ela não tem a capacidade de sentir a situação do ser humano. A máquina não percebe o que é que o ser humano quer, os anseios do ser humano, ela não percebe isso. Quem percebe isso é a pessoa. Por isso que ainda é possível você fazer curso de engenharia e você ser solicitado, você ser uma pessoa que tem mercado para você trabalhar. Se a máquina conseguisse perceber a questão emocional, o sentimental da humanidade, aí nós não precisaríamos, os ricaços, eles não buscariam os engenheiros. Mas precisa-se do tempero humano para fazer coisas para seres humanos. Tá. Aí o bom engenheiro ele vai pensar tudo isso. Ele vai ver aqui, olha. Eu vou fazer um amplificador que ele pode trabalhar ali com 100 watts. Ele pode chegar a 110, ficar trabalhando em 90, 110 watts, que ele estará ali na média dos 100 watts, dá para funcionar. Agora eu já não poderia vender esse amplificador a 150 watts. Como eu disse para você, já vai ser propaganda enganosa. O que é que ele vai fazer? Ele vai dimensionar. Ele vai escolher qual a impedância de saída que, né, dentro dessas grandezas aqui eu posso trabalhar. Vamos supor, se ele só dá 100 watts, você já lembra daquela matemática que eu fiz explicando por que tantos transistores, né? Vamos aqui. Aí ele sabe que o limite dele é 100 watts. Vamos supor. Aí ele vai pensar qual é a tensão que eu alimento esse amplificador. Ele pensa 42 mais 42. Ele coloca 100 watts dividido por 42 volts igual. Ele vai conseguir 2.380 miliamperes no transistor. Aí ele vê, vai ser essa corrente que continuamente poderá passar pelo transistor. Aí ele pensa, bom, isso daí atravessa 8 ohms. Aí ele faz a matemática, senta tal, potência, impedância, tudo mais. Ele vê, não dá. Então tem que ser de 4 ohms. Com variantes, alguns limites para mais e para menos, tem que ser de 4 ohms. Ele chega à conclusão, para o meu amplificador bater bem, eu tenho que colocar uma impedância de 4 ohms. Se ele baixar demais, aí já vai passar dos 100 watts. Se ele baixar para 2 ohms, já não vai prestar. Vamos imaginar aqui que ele está com um amplificador de 4 ohms empurrando 2 amperes nesse amplificador. Aí se ele baixar para 2 ohms, então eu trabalharia 4 amperes. 4 amperes vezes a mesma tensão já não daria. Então eu teria que diminuir a tensão ou encontrar mecanismo para manter ali a impedância em 4 ohms. Você entende? Todas essas variantes, elas implicam na hora de se fazer um projeto. Não apenas, e os erros dos engenheiros da atualidade, que tem que se considerar isso, porque é ser humano ainda, precisa-se do ser humano, e é muito importante ainda precisar do ser humano. As máquinas fazem muitas coisas, fazem coisas extraordinárias, mas precisa-se da sensibilidade do ser humano. Aí, esse ser humano ele vai pensar tudo isso. Ele vai pensar em curva característica, ele vai pensar no lugar onde vai trabalhar esse amplificador, ele vai regime que vão utilizar esse amplificador. Esse amplificador ele pode ser usado 24 horas por dia? É uma questão, porque há lugares aí que ele fica tocando direto. Esse amplificador pode trabalhar ao sol? É outra questão. Tem gente que leva suas caixas amplificadas para o sol e fica funcionando lá, enquanto não explodir, vai tocando. Esse amplificador, ele suporta que abaixe a impedância, que é o que mais acontece. Por exemplo, nós trabalhamos no reparo, né? Eu estou fazendo essas considerações de engenharia, mas nós trabalhamos no reparo. A gente sabe que uma caixa amplificada chega numa congregação, aí o técnico de lá, sem desprezar, mas é engraçada a situação, eu não quero desprezar aqui o irmão ou a pessoa que vai lá e tira o alto-falante, põe o fio no alto-falante, põe para fora para tocar em outra caixa. Então uma caixa que já estava dimensionada para trabalhar com 4 ohms, ela vai trabalhar com 2 ohms. E ele vai aumentar, esfolar o som enquanto estiver dando som, ele vai ficando feliz e vai louvando ali, vão pregando e o som vai tocando.
Então tudo isso, querido, por mais que esteja fora do padrão de ser utilizado, mas a engenharia experiente, ela pensa nisso. Você já viu aquelas caixas amplificadas em que você tem 2 resistores de ponto 47 em paralelo? Você já prestou atenção naquilo ali? Você acha que eles estão pensando o quê? Eles querem gastar mais porque tinha muito resistor de ponto 47. Não, querido. Eles pensam nessa possibilidade. Por incrível que isso possa parecer, por absurdo que isso possa parecer, a engenharia pensa nisso. Se eles colocassem apenas 2 resistores, um em cada transistor de ponto 47, aí o que aconteceria? Eles iam queimar facilmente. O modo como as pessoas recebem o aparelho é diferente do modo como o vendedor vende. Aí eles iam dizer o seguinte: essa caixa não presta, não compra mais dessa caixa aqui, que ela não aguenta um pouquinho aqui. Aí o que é que eles fazem? Eles colocam 2 resistores de ponto 47 em paralelo para funcionar no alto-falante que eles dimensionaram, porque é quase certo, vai chegar numa... Querido, estou falando para você, eu trabalho nesse ramo de eletrônica há muito tempo, é quase certo que essas igrejas assim pequenas, chega lá, ele solda um fio no positivo e negativo do alto-falante e puxa para fora da caixa e coloca outra caixa lá e fica muito feliz que o negócio está tocando. Então, o engenheiro experiente, ele vai pensar em tudo isso. O engenheiro novato não, ele vai pegar a folha de dados, pensar, é só isso mesmo, então coloca aqui, já está certo. Tá certo, bota no mercado. Aí quando bota no mercado, vem os problemas. Aí não vende o produto, fica difamado, a marca fica difamada e aquele engenheiro quase derriba a empresa que o contratou. Tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de você fazer uma coisa. A criatividade humana, ela é muito importante. É ela que vai fazer, olha, eu vou vender para seres humanos, eu não vou vender para máquinas. É ela que vai pensar, vai sentir o que é que a outra pessoa quer. Isso tudo, que do calor humano não vai deixar de ser levado em consideração na hora de um projeto de eletrônica. O calor humano, o sentimento humano. Outro dia eu falei que os equalizadores, os processadores, eles estão tão habilidosos, olha a palavra que eu estou usando aqui entre aspas, tá? Eles estão tão habilidosos para perceber o que é que a pessoa gosta, que as pré-equalizações, elas estão muito específicas, querido, de maneira que a pessoa nem percebe que ali é um classe D de dado, que está funcionando. Por quê? Porque eles sabem o que é que as pessoas querem. Vende-se aquilo que as pessoas querem. Eu não vou impor aqui uma coisa que se eu dependo de vendas, eu não posso impor. Eu quero que as pessoas gostem disso. Não é possível. Eu tenho que fazer um produto que as pessoas queiram comprar. E as fabricantes de caixa amplificada, de amplificadores de potência, eles sabem disso. Então eles trabalham com essas variantes. Eles não podem fazer uma coisa e dizer, não, tecnicamente ele errou, isso aqui não está na garantia. Não funciona assim. Com o ser humano não funciona assim. Você não pode querer dar uma de tudo certinho. Tudo não é possível. O ser humano não é assim. Tá? Então pense nessas coisas. Nós trabalhamos com reparo. Os vídeos aqui do canal sempre são de reparo. Mas você precisa saber dessa faceta, dessa parte aqui da eletrônica que tem a ver exatamente conosco. Você que, às vezes, você que trabalha com reparo, às vezes você coloca em garantia um aparelho que nitidamente a pessoa usou fora dos termos. Mas o que é que você quer fazer? Você quer evitar um conflito, você quer evitar um desgaste, você quer continuar com a amizade com aquela pessoa. Aí você faz em garantia, você suporta, você sofre o dano. Para quê? Para a coisa continuar. Por mais incrível e difícil que seja de entender isso na questão macro, na questão das fábricas, tudo isso também tem influência lá. É bom você saber disso, tá, querido? Gostaria de deixar isso para você saber que não é apenas trazer o datasheet, colocar o cálculo, colocar no amplificador e deixar. Talvez funcione até bem na sua região, mas e se ele for deslocado para outra região? E se ele for para perto de Maresia? E se ele for lá para a parte muito fria? Tudo isso a pessoa tem que pensar. Já, por exemplo, assim, para o Rio Grande do Sul, vamos supor aqui, eu posso diminuir o tamanho do dissipador para certas caixas amplificadas. Já lá para o Piauí, Ceará, certas regiões da Bahia, aqui para o norte, Amapá, você tem que aumentar o tamanho do dissipador. Aí a indústria não vai ficar nessa loucura, como logo no início tinha televisão de 20 polegadas, de 17 polegadas, de 14 polegadas. Logo no início a indústria tinha resistores de 33 ohms, tinha resistor de 32 ohms, resistor de 35 ohms, fabricava-se muito, aí percebeu que tá muito confuso, isso bora padronizar, a gente fabrica só de um tipo, a engenharia se vira para casar os padrões, se tiver uma coisa muito específica, aí fabrica-se resistor de precisão, tem um mercado para isso, então o pessoal não pode ficar fazendo um dissipador para cada região,
Ele faz um dissipador que funcione no norte, que funcione no sul. Ele coloca uma tensão que funcione em 8 ohms, em 4 ohms, e no desespero ali, que ele quer que a marca dele seja bem afamada, ele até coloca mais um resistor de ponto 47 em paralelo, para não pifar logo o amplificador dele e ele ficar difamado. Tudo isso deve ser levado em consideração pelo engenheiro experiente. O novato não, ele põe na matemática e diz: toma, patrão, tá aqui. Aí o patrão coloca no mercado, se lasca. Mas o experiente não. Eu lembro muito bem, querido, eu já falei isso em outros momentos, quando estava aqui o inspetor da Toshiba. Ele mostrou para nós algo que nós não estávamos vendo no esquema. Tinha um capacitor numa certa região de uma televisão que ele estava com tensão muito abaixo do trabalho dele. Muito mais do que era a situação, porque você sabe que um capacitor, o eletrolítico, por exemplo, ele tem uma variante, ele suporta 5%, às vezes até 10% de variante. Ele suporta um pouquinho a mais. Mas lá estava mais de 15%, quase 20% a 25% abaixo da tensão de trabalho que estava funcionando. E o engenheiro mostrou para nós: olha, ele até riu, vocês não estão vendo isso. Eu realmente não estava vendo. Depois que ele mostrou, explicou, aí eu fui ver quem estava alimentando aquele capacitor, que funcionava como filtro, e eles erram. Eles erram. Entendeu? Mas esses erros já estão minimizados. Os erros maiores agora se dá por essa questão de lugar onde vai funcionar, ambiente em que vai funcionar, regime que vai funcionar. Tudo isso você precisa saber e pensar, quem trabalha em eletrônica. Eu gostaria de deixar essas informações para você considerar. Espero o seu comentário aí, bem ou mal. Boa sorte!